programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós estamos tratando sobre vesícula e cálculo biliar. Nós já conversamos no primeiro bloco sobre o que é, as manifestações. Doutor, e agora em relação mesmo ao cálculo, o senhor já nos explicou o que é a vesícula, a importância desse órgão, Isso. E o que é esse cálculo, essa pedra na vesícula que tanta gente sofre? Bem, esse é um assunto importante porque eu gostaria de esclarecer que o cálculo na vesícula, ele pode ter algumas características importantes na sua origem, na sua etiologia. Por exemplo, principalmente em mulheres, mais propensa também na raça negra, mulheres mais obesas e também um detalhe, pessoas que ficam em jejum muito prolongado, sem alimentação. Favorece a precipitação desses sais biliares e dos sais de colesterol na origem dos cálculos. Então eu gostaria de dizer, principalmente, que a alimentação também tem um fator importante na origem disso, principalmente naqueles casos de excesso de cálcio. E como é que se formam os cálculos na vesícula biliar? Eu gostaria de dizer que a vesícula biliar pode ser portadora de um cálculo só, grande, mas pode ter também vários cálculos de diferentes tamanhos e pode também ter cálculos minúsculos, microcálculos, e também formar cálculos quase que imperceptíveis na sua origem, no momento que esses cristais começam a se precipitar, formando um tipo de uma lama biliar. Mas a origem do cálculo se dá, em 90% dos casos, dos sais de colesterol. E como isso ocorre? Ocorre muitas vezes pela concentração, pela densidade da bile, que se concentra mais e começam a formar esses cristais. São pequenas partículas, minúsculas partículas, e essas partículas começam a se unir com o tempo. Elas vão formando o cálculo de diferentes dimensões. E é muito importante que possamos entender que uma pessoa pode viver com cálculos muitos anos sem ter sintomatologia nenhuma. Mas também o cálculo pode surgir em qualquer idade. Até um recém-nascido pode nascer com cálculo biliar. E com o passar do tempo é mais frequente a formação do cálculo após 20 anos de idade, seus 30 anos, 40 anos de idade. E esse cálculo pode ser um grande, mas pode ser vários, pode ser microcálculos. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a sintomatologia de quem é portador de cálculo, muitas vezes a pessoa pode viver 20 anos sem ter sintoma nenhum. Mas quando, um belo dia, a pessoa come uma alimentação gordurosa, come bastante, de repente ele tem uma crise. É uma dor forte, muitas vezes forte, que pode durar horas, dias, e esta dor tem uma característica, a dor do cálculo. Por que que dói? Vamos entender por que que dói. Se é uma pedrinha, o cálculo, ele quando migra para baixo do funil, onde vai sair do funil da vesícula, que é o infundíbulo, que vai sair a bile, ele vai tipo um tampão, uma rolha, e obstrui a saída do cálculo, e a vesícula, na sua função fisiológica, contrai. É um músculo, contrai, tentando expulsar a bile. Mas o cálculo está ali, não deixa passar a bile e distende a bile e a vesícula e dá dor. Este é o mecanismo fisiopatológico. Então, dor. E o cálculo localizado no infundíbulo, então pode favorecer esta dor e também a complicações secundárias, como a inflamação, ou até um abscesso de vesícula com o passar do tempo. Então, a principal manifestação do cálculo biliar, da pedra de vesícula, é a dor.
e muitas vezes a dificuldade de digestão. E a dor, como é que é a dor? É uma dor forte no lado direito, vai para o lado direito, vai para o lado da costela, pode doer em faixa na frente do abdômen, pode ir para as costas, pode ir para o abdômen, para baixo. É uma manifestação forte que muitas vezes pode se acompanhar de vômito, de náuseas e, se tiver complicação secundária, dá calafrio e febre. Então temos que estar atentos para isto. Esta manifestação da complicação do cálculo biliar requer então que o paciente procure imediatamente o médico para esclarecer, porque toda dor aguda, abrupta, persistente requer uma investigação, principalmente quando ele está nessa região superior do abdômen e à direita, para evitar uma complicação, porque se complica, o caso é mais sério. Há necessidade de tomar medicamento para aliviar, para ver se aquela pedra se desloca daquele local e dê vazamento para a bile, e aí alivia. Então tem paciente que tem a crise, alivia e não vai esclarecer. De repente, um mês depois ou 2 meses, dá outra crise forte. Então, a necessidade de ter a noção exata que toda dor persistente e dificuldade de digestão pode estar relacionado a cálculo de vesícula biliar, ou quer dizer, pedra, que pode ser uma, pode ser múltiplas, pode ser pequena, mas pode ser minúscula. O Estação Saúde agora vai para um breve intervalo, mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é vesícula e cálculo biliar. Fique ligado com a gente, não saia daí.